Você já tá falando em off de BTG também, que eu acho que é um case legal da gente falar, porque, minha visão, é um banco com crescimento absurdo, assim, é o que eu vejo. Tipo, é uma grande estrutura já, se eu for pensar, mas que, pô, consegue crescer muito, assim, e deve crescer para os próximos anos. Eu não sei a posição um pouco de vocês, mas às vezes parece até estranho, porque o pessoal fala, pô, se você quer empresa que vai crescer, você tem que pegar coisa pequena, coisa pequenininha, que tem, às vezes, pouco valor, pouco under management, dos assets e tal, mas você pega BTG, é um negócio gigante, pô, continua crescendo pra caramba. E aí, como que vocês olham isso? Enfim, como que tá um pouco da tese de vocês? A gente gosta de BTG, então... Não sei se é um pouco nessa linha que eu falei, eu posso estar errado também. Não, concordo com você, é uma empresa grande, super rentável, que continua surpreendendo, né, a gente positivamente e tem um crescimento enorme para frente. O que o BTG tem feito muito bem, ele tem ido muito bem em todas as áreas, né? Então ele ficou um banco que era muito cíclico, menos cíclico olhando para frente. E o que tem impressionado, né, que a gente estava até discutindo, comentando antes, é o quanto ele está crescendo em wealth management, em linhas que demandam menos capital. Então o banco ele tem uma operação muito forte no negócio que demanda capital e ele tem crescido mais no negócio que demanda menos capital. Isso, olhando para frente, é um retorno sobre patrimônio líquido maior, né, vai dar mais capital ainda para o banco, continuar crescendo em todas as linhas, e isso deveria também, ao longo do tempo, levar o banco a ter um múltiplo maior, porque quanto maior o retorno, menos pesado em ativos o banco fica, maior o múltiplo que ele poderia negociar. E nesse cenário aí que o Fábio comentou no início, né, pô, a gente está no início do corte de juros, é um cenário que é positivo para a taxa de desconto, é um cenário que é positivo para investimentos. A gente vê um vento de cauda muito bom, tanto para BTG quanto para XP. Né? Então, os últimos anos aí foram anos difíceis para risco. Né? Todo mundo, quem está nos ouvindo aqui, sofreu com ações, ou com fundo imobiliário, ou com algum tipo de investimento. Foi muito complicado, sempre foi muito bom, né, nos últimos 12 ou 24 meses, comprar emissões incentivadas aí do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander. Isso foi uma competição que tirou desse mercado de investimento, de plataforma, de wealth, mais de R$1 trilhão. Né? A captação desses bancos foi algo muito, muito forte. E hoje, quando a gente olha o balanço dos bancos, a gente entende que eles não precisam mais captar desses incentivados na mesma velocidade ou da maneira que eles captaram no passado. E com a queda de juros, é natural esperar ao longo do tempo uma migração do investidor para o maior risco, seja fundo imobiliário, ações, Apex, né? Ou Genial, diversificar sua carteira. Faz sentido, até nos próprios bancos, diversificar a carteira. E isso, para o lucro do BTG e para a XP, é muito poderoso. Né? Poderoso porque isso vai fazer com que a área de mercado de capitais faça mais ofertas de ações, ofereça mais ofertas de renda fixa, de crédito, que a área de wealth e banco digital continue captando mais de clientes. Então, é um ciclo virtuoso que vai ajudar todas as áreas do BTG e a gente acha que ele vai continuar e pode crescer lucro aí 20%, 25% para 2024, por exemplo. Então, é um caso aqui, como você comentou, que ele é grande, ele não está no múltiplo caro, não é tão barato quanto o Itaú, que a gente estava comentando aqui, e com espaço de crescimento muito forte aí para os próximos anos. E já entrando um pouquinho em XP, a gente acha que é um caso parecido, mas um pouco diferente, né? A XP tem uma alavancagem a tudo isso ainda maior. Eles fizeram um trabalho aí de redução de custos, né, que a gente viu nos jornais também, demissão de mais de 1.000 pessoas, e eles estão com uma estrutura mais enxuta nesse momento. E a gente acredita que eles podem crescer nos próximos trimestres sem aumentar custo. Então, isso é uma alavancagem operacional muito grande. E além deles crescerem, colocando mais recurso para dentro, né, crescendo o patrimônio sob gestão, nesse cenário de mais risco, de tomada de risco dos clientes, é positivo para a rentabilidade, né, para o ROA, para o retorno sobre os ativos. Então, qualquer melhora sobre um patrimônio de 1 trilhão é muito poderoso para lucro. Então, a gente vê o crescimento de XP ainda maior do que o crescimento de BTG. A gente estava comentando aqui, é razoável imaginar que para o ano que vem, a gente pode ver aí XP crescendo lucro mais de 30%, 30%, 40%, num cenário
Aqui vale destacar, né? A gente é pago para mudar de opinião, né? Isso é nossa opinião hoje. Isso, tem alguns casos na bolsa, a gente estava falando do macro, que dependem mais do cenário macro do que outros. A gente entende que XP e BTG dependem do cenário macro. Então esse aqui é o nosso cenário base de queda de juros no Brasil e sem nenhum susto de China e Estados Unidos. Se esse cenário global mudar, ele pode impactar o Brasil, que pode impactar de alguma maneira esse ciclo de corte de juros e esses dois papéis aqui, essas duas ações que a gente está falando não serem mais tão bons investimentos, tá? Então acho que vale esse disclaimer aqui. Vai na linha da flexibilidade que o Nishi estava falando. Exato. Então a gente está lá para olhar isso todo dia e poder reavaliar as nossas posições. Hoje vocês têm os dois na carteira, no portfólio, BTG e XP? Exato, temos os dois na carteira. E Itaú. E Itaú também. Os três na carteira. E outro ponto que a gente estava discutindo... Dos múltiplos, né? Dos múltiplos e do consenso do mercado. O consenso para XP está com 13,5 vezes lucro 2024. E a gente, nos nossos números, a gente vê um múltiplo abaixo disso. E para a BTG, a gente também vê os múltiplos abaixo do que o consenso vê. Isso é importante porque quando uma ação, se a gente tiver certo né, no nosso lucro, e o lucro for acima do que o mercado espera, isso é um driver de fazer a ação subir. Então, se a gente está posicionado numa ação que está barata, está num momento operacional bom, e ainda tem revisão de lucro para acontecer, para cima, geralmente, na maioria das vezes, é um bom investimento. Boa.